Sintomas de apneia e ronco para criança são diferentes de adultos. Exatamente. Então, o que acontece com relação aos adultos, o adulto que ronca e tem apneia é aquele adulto assim que ele fica muito sonolento durante o dia, cansado, ele não desempenha bem suas funções, tem lapsos de memória, esquece. Esses adultos eles podem apresentar distúrbios cardiovasculares, por exemplo, arritmias cardíacas. Pode até agravar, se ele é hipertenso, pode agravar a hipertensão. Existe uma pequena parcela deles que podem também apresentar um maior índice de acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. Então, o ronco e a apneia, eles são muito sérios, né? Muito nocivos, pensa assim, exatamente. a pessoa está roncando ali, só incomoda quem está dormindo lá, mas não é, são sintomas muito sérios. Inclusive, o mais sério de todos é que esses pacientes podem também diminuir o libido sexual. Então, até isso fica comprometido, né? É mesmo, doutor Mário? E na criança, já voltando para a criança já é o contrário, aquela criança mais agitada durante o dia, mais tipo aquela criança hiperativa, e também apresenta muitos distúrbios de aprendizado, às vezes, na escola, tá? E basicamente essa a diferença. E quais são exames para diagnosticar se o meu ronco está dentro do normal? Porque a gente percebe que, assim, ao longo da vida, a gente vai adquirindo coisas e o ronco é uma delas que vem com a idade. Um assunto que agora me ocorreu, doutor Mário, é obesidade. Também ajuda a roncar? Quem está acima do peso ronca? Ronca mais, realmente. Por quê? Pelo acúmulo de tecido adiposo na região cervical. Então isso vai fazer com que fique mais flácido aquela região, né? Diminui a luz da via respiratória e isso vai ocorrer aquela vibração do ar passando por ali, vai agravar o ronco do paciente. Então, no geral, todo gordinho ronca? Nem sempre todo gordinho. Nem sempre, Você como ronca, eu falei. Israel? Israel tá gordinho, né, doutor Mário? Não, tá em forma, Israel. Você ronca? Vamos perguntar lá na sua casa. Então, necessariamente não. Não, e às vezes acontece o interessante, que eu tive uma vez um paciente que me procurou, um japonês, magrinho, e foi o casal na consulta e a mulher dando um ultimato, que eu resolvesse o problema do japonês, senão ela ia separar dele. Olha, e um japonesinho magrinho, entendeu? E qual que era? Você conseguiu salvar o casamento? Era um desvio de septo, então... Aí, com uma cirurgia, a gente conseguiu resolver isso, entendeu? Doutor Mário, existem exames para diagnosticar? Existe, né? Esse ronco em que está dentro do normal e que passe por uma patologia? Geralmente, esses pacientes devem fazer uma consulta com o médico. Geralmente é o médico otorrinolaringologista, né? Que vai fazer aquele exame, examinar o nariz, examinar o pescoço, a garganta, o ouvido. E muitas vezes ele pode ali detectar naquele exame já alguma coisa que pode sugerir que a pessoa ronca por aquilo, né? Uma amígdala muito grande, um desvio de septo, uma adenoide, né? Todos são fatores que podem levar ao ronco, né? Mas o que é importante é a gente saber se junto com aquele ronco existe a apneia, né? Que, como falei para vocês, 30% desses pacientes podem apresentar apneia. Então aí tem que fazer o exame, que é o exame do sono, que se chama polissonografia. Que fica a pessoa internada? Explica um pouquinho desse exame. Não, esse exame é um exame em que o paciente faz numa clínica, em que ele vai dormir, né? É como se fosse um quarto de hotel, né? Em que lá se colocam tem esse aparelho, e que vai ser monitorizar todo o sono do paciente, né? A frequência aparelhos. A frequência da respiração, a frequência cardíaca, a pressão arterial, né? Faz-se um eletrocardiograma durante o exame. E, então, tudo isso é monitorizado, né? E depois esse exame vai ser interpretado, né? E ver se aquele ronco tem associado à apneia, se a apneia é leve, se ela é moderada ou se é grave. Aí, feito esse exame, existe tratamento para o ronco e para a apneia? A gente pode tratar os dois? Pode sim. Então, como você referiu agora há pouco, as pessoas que estão acima do peso, muitas vezes só com um tratamento
de dieta, né? Atividade física, dieta, emagrecer lá uns quilos, já consegue resolver o problema do ronco. Tá? Quando existe alguma deformidade anatômica, né, uma hipertrofia de algum tecido da garganta, tipo amida ou adenoide, isso às vezes tem que fazer um tratamento cirúrgico. Né? Quando existe flacidez do palato, né, hipertrofia de úvula, que é o sininho, a campainha da garganta, tem que fazer uma cirurgia um pouco maior, que é a cirurgia chamada úvulopalatoplastia, né, que é ficou conhecida como a cirurgia do ronco. Entendeu? Ah, então como é que é o nome dela? Úvulopalatoplastia. Difícil esse nome, né? Mas vamos lá dizer que é a cirurgia do ronco. Do ronco, exatamente. E na verdade é uma cirurgia para a apneia, mas ficou conhecida como cirurgia do ronco. Tá? E alguns casos em que o paciente não pode fazer essa cirurgia, tem alguma contraindicação, né? Pode-se colocar alguns aparelhos. Né? Tem um aparelho intraoral, que geralmente é confeccionado por um dentista. Esse que eu queria perguntar, mas talvez não seja esse. É o aparelho intraoral que faz com que a mandíbula, o paciente vai dormir com esse aparelho, que a mandíbula é rechaçada um pouquinho para frente, e isso estica mais os tecidos da garganta, e aí melhora a passagem do ar e não vai o paciente roncar. Entendi. Entendeu? Existe apneia sem ronco? Geralmente. E ronco sem apneia? Não, geralmente não. Geralmente quem ronca tem apneia e quem tem apneia ronca. Então é fácil de identificar, porque alguém que ronque na sua casa não tem como não identificar. Né? Só ressaltando, geralmente todo paciente que ronca, ele não significa que ele tem apneia. Mas todo paciente que tem apneia, ele pode roncar. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, eu quero falar sobre aquela máscara nasal que as pessoas usam para dormir, não querem fazer cirurgia, não querem fazer outro tratamento. Explica pra gente, doutor. Aquele é um outro aparelho que é usado também para aqueles casos. Eu imaginei, quando você falou na pergunta anterior, eu imaginei que era esse. É um aparelho, chama CPAP, né? Um aparelho de pressão positiva, né? Em que o paciente dorme com aquela máscara e aí vai ser ejetado ar para dentro da via respiratória do paciente com uma certa pressão. E essa pressão vai melhorar a permeabilidade ali daquela via respiratória. E com isso vai melhorar o ronco, vai melhorar a apneia e os pacientes... meio estranho de ver, né? É estranho, mas o que acontece... A gente vai colocar umas fotografias aí para você ver que é meio esquisito dormir com uma pessoa desse jeito do lado. Mas o interessante é que os pacientes que se adaptam a esse aparelho não querem saber de outra coisa, porque eles realmente se sentem muito bem, né? E onde ele vai, ele está com a maletinha dele, leva a viagem, né? Ele está sempre com a maletinha para poder ter aquele sono agradável que o aparelho proporciona para ele. Bom, então fique aí, hoje nós falamos sobre ronco e apneia. Preste atenção se seu filho pequeno ronca, seu marido, sua esposa, você que está do lado ali, presta atenção que vai ver, né? Eu acho que vale a pena consultar um médico, verificar, porque na pior das hipóteses, uma apneia pode a pessoa não acordar. Então, acho que é um alerta que a gente deixa aqui, que vale a pena você dar uma olhadinha, ver o que é o sintoma desse ronco, por que você está roncando. Né, doutor Mário? Exatamente. E pelo fato que as crianças também têm aquele distúrbio de aprendizado, a criança não vai bem na escola, o adulto tem lapsos de memória, né? Então, simplesmente por alguma alteração ali da árvore respiratória que, se resolvida, vai realmente ficar muito bem. Então, se você não está, durante o dia, você se sente meio indisposto, poxa, eu dormi bastante, custa ver. Vai lá dar uma olhadinha, preste atenção nesses sintomas do seu corpo. Doutor Mário, muito obrigada. Mais uma segunda-feira aqui com o Dr. Mário Expósito, sempre muito esclarecedor. E eu aguardo o senhor na próxima semana. Se Deus quiser, até a próxima segunda. Até.